Fala pessoal, sejam muitíssimos bem-vindíssimos ao canal do Sneakers BR aqui no YouTube. O meu nome é Gerson. Eu sou o Guilherme. E se você ainda não nos conhecia, é muito prazer. Para você que já é assíduo no nosso canal, obrigado por ter voltado. Já curte o vídeo aí, se não é assinante, já assina. Se não ativou as notificações, já ativa. E não perde tempo não, já compartilha o vídeo, manda aí WhatsApp, Telegram, copia o link. Ou só avisa a mesma galera que tá de volta um dos tênis mais legais de todos os tempos aqui na nossa frente. Acho que um dos tênis mais importantes aí pra cultura sneaker, ou mesmo que você não seja uma pessoa que fala, eu não sou um sneakerhead, mas você viveu ali os anos 90, a virada da década de 80 para a década de 90, que não é meu caso, você com certeza vai se lembrar desse tênis. O Gerson já contou várias vezes as histórias dele envolvendo esse belíssimo calçado que agora está de volta no seu aniversário de 3 anos. 30 anos. 3 décadas. 3 décadas. E agora o número 3 volta também oficialmente no nome do modelo, né? É isso aí. Se você não conhece ainda esse tênis, ainda não se ligou do que a gente está falando por um problema de leitura, porque aqui embaixo está escrito, a gente vai falar do Air Max 90 Infrared, que quando foi lançado lá em 1990, ele era o terceiro tênis da família Air Max. E por isso ele tinha um nome que era Air Max 3. É isso aí, já passou o Air Max 3 no nosso canal, ou Air Max 90 no nosso canal, dessa nova forma reformulada, né? É recraft que eles chamam, Sim. né? Então ele foi retrabalhado, o shape do tênis, né? O formato do tênis foi retrabalhado pela Nike, ela trouxe alguns outros elementos que buscam os lançamentos originais do tênis lá da década de 90, e eles passaram em algumas outras cores no nosso canal, e aí todo mundo perguntou na hora, mas cadê o infrared? Mas eu quero infrared. Chegou a hora do infrared, galera. Chegou. Assim, ó, o que eu digo para aqueles outros que passaram por aqui, não menosprezem. Não menosprezem, porque o verdinho é foda, o rosa é foda. O roxinho. O roxinho é foda. O azul é bem legal, mas eu acho que ele tá um pouquinho abaixo. Ainda tinha o Laser Blue na época, O Laser que voltou Blue. também esses tempos aí pra ser vendido. Que tá até já em sale em alguns lugares, porque sobrou. Ah, é? Mas agora aqui o membro mais conhecido dessa família, o mais popular. Como o Gui falou, eu já contei essa história algumas vezes, então procura o nosso canal do YouTube aí sobre nossas conversas de Air Max. Tem muita coisa que a gente fez, muito material de Air Max, mas basicamente o Air Max 90 foi o primeiro tênis que eu olhei e que eu quis ter. Eu, quando era uma criancinha, eu tinha alguns amigos que tinham essa possibilidade de comprar coisas importadas e trazer aqui para o nosso país tropical. E aí, quando eu vi esse tênis, eu falei, putz, eu queria muito esse tênis. E aí, eu não tinha condição de ter um Air Max 90. Minha mãe comprou 2 modelos parecidos. Eu tinha um infrared cover e um laser blue cover. O laser blue é o tênis que eu usava diariamente e o infrared é o tênis que eu usava para as festas. Ou o contrário, agora também não sei. Eu acho que provavelmente era isso, sim. E eu tenho uma predisposição a gostar de misturas de branco, preto e vermelho por causa do meu sentimento futebolístico. E, enfim, esse tênis mistura tudo isso aí, mistura um pouco de nostalgia pra mim, mistura as cores, é um modelo muito bonito, é um modelo que é confortável pra usar. Vou mostrar ele, né? Vou mostrar ele, cara. Bom, a caixa é muito parecida com a que a gente viu, como o Gerson citou, no rosa, roxo, aquele que era meio verde água, meio azulzinho, enfim, todos esses Air Max 90 Recrafted que foram lançados no decorrer aí de 2020, mas ela parece ser mais robusta, né? Parece ser um material até melhor, ou pelo menos essa vem em melhor estado do que as outras. Até porque elas eram pequenas, eu achei, pros tênis, né? Pequenas, é. Mas aparentemente a caixa usaram um papelão mais grosso, um papelãozinho aí melhor. Ele simula, né? Toda a caixa simula as caixas dos tênis da Nike lançados ali naquela época. Então com essas linhas paralelas aqui na diagonal. Aqui tem umas coisas falando sobre a forma, né, como a Nike produz, ou pelo menos na época produzia esses produtos para um uso de atletas, né? Aqui, quando você abre, tem um cartãozinho, ó, que eu imagino que ele também acompanhava o tênis naquela época, né? Porque ele claramente simula a estética utilizada nos produtos daquela época. Então tá escrito aqui Nike International Collection Spring 1990. Então acho que na verdade é uma reprodução, né? Como posso dizer? Com a boca. Pode ser. Uma reprodução como se fosse de um catálogo, de uma propaganda, né? Do Air Max 3 na época e também de algumas peças de vestuário, alguns agasalhos. Então, resgataram esse detalhezinho e resgataram também este rapaz aqui, ó. Air Max 3 Infrared, ou se preferir, Air Max 90 Infrared. E aí, Gerson? Não tenho nem palavras, né? Bom,
A construção dele é realmente muito parecida com a desses outros tênis que a gente viu aí nos meses passados. É um shape excelente para quem gosta de valorizar esse tipo de coisa. Ah, o que é shape? Ele tem um tanquinho? Não, ele não tem um tanquinho, mas também se refere à silhueta do tênis como um todo, né? Então, um dos principais pontos onde a gente costuma observar uma boa construção, um bom shape, é no toe box, né? Acho que o toe box é a parte ali onde a gente mais vê se um tênis tem ou não um bom shape. Então, dá pra ver que aqui, ó, olha que belezinha. Ele desce daqui da língua e ele é arredondadinho, na proporção perfeita. É que muita gente reclamava, né? Os Air Max 90 de anos atrás, eles iam com aquele famoso shape de banana, né? Parecia o tênis do Aladdin, que o bico ia pra cima. Era um tênis que era feio, né? Então, o toe box às vezes muito alto, meio quadradão. Enfim, no Air Max 1, né, que também já foi chamado de Air Max 87, em 1987, ele também recebeu uma versão que era também recrafted, vamos dizer assim. Ele era construído de um jeito diferente e o toe box também era um dos lugares onde mais se observava essas mudanças, né, esse retorno ao que é considerado o melhor shape de todos os tempos, vamos dizer assim. Então, no Air Max 90, a Nike também fez isso, diferente das versões de 2000 e... Qual foi a última vez no infrared? Foi em 2015 ou 2018? 15, né? 2015, que foi a versão vintage ainda, né? Não, 12 foi a vintage, 15 foi uma bem feia, que o interior era branco. Ah, é verdade. Então teve essas mudanças. Eu lembro que em 2012, quando teve o vintage, que também teve as outras versões também, se eu não me engano. Vintage acho que não foi 2000, não, foi 2012, 20, 2010 tinha tido o infrared, né? Acho que pode ter sido isso. E se eu não me engano foi em 2012 que teve a versão Hyperfuse, teve aquela versão Engineered Mesh, que ele era todo com um mesh bem espaçado, que inclusive eu tive essa e era só de olhar ele já sujava, me desfiz há muito tempo, mas se for lá no meu Instagram, você vai ver que uma das minhas primeiras fotos é com esse tênis no pé, sabia? Sério mesmo, cara? É verdade. Mas Acho enfim, que vale caçar, né? coisas do passado. O tênis voltou na sua melhor forma mesmo, né? E aí, diferente do que foi feito no Air Max One, como o Gui já falou, nos 30 anos de comemoração de nascimento ou de início de vida comercial do Air Max One, a Nike contou uma história bem longa, assim, de 10 Masters que se juntaram e escolheram o melhor shape baseado em coisas que eles mais gostavam. Então não era o shape de 87 em si, mas foi o que eles melhor encontraram em cada um dos modelos que eles gostavam para trazer à vida esse modelo que seria o shape perfeito do Air Max One. E aí, a partir daí, teve o Air Max One Master também, que era um tênis todo preto de couro, que tinha partes de 10 outros grandes pares do Air Max One em toda a história. Para esse ano, independente de ter tido, e obviamente teve o efeito da pandemia em ter diminuído as entregas até da Nike para o Air Max 90, ele nasceu de uma forma muito mais enxuta do que o Air Max One, assim. Eu não sei se é pelo próprio apelo do modelo em si, que já é talvez mais forte do que o Air Max One, mas a Nike não estava com uma campanha tão grande assim, tanto que vieram essas primeiras cores, e aí teve a pandemia, ficou um pouquinho tudo meio que em stand-by, nada pode nos parar, a campanha que a Nike fez e tal. E aí depois, com o passar do tempo, tiveram o Laser Blue voltando e agora o infrared, mas sem grandes papagaiadas, sem grandes invenções de história. É o tênis por ele mesmo, é a sua melhor forma, não necessariamente só do formato em si mesmo, mas da cor, do uso de material, aquela costurazinha aqui, ó, do painel que a gente falou. Então um couro aqui decente, por Mud Guard, não é um couro que você vai ficar espantado de ver ao vivo, mas não é um couro vagabundo também. Ao mesmo tempo que você tem que os materiais com um toque bem gostoso, um meshzinho bem bacana, um mesh que lembra bastante os meshes originais, e o tom de cor, né, que muito se fala sobre o infrared, que muitas vezes a Nike tenta fazer esse resgate, aplica em outros modelos, às vezes puxa pro vinho, às vezes puxa pro vermelho, outras vezes puxa mais pro rosa. Esse aqui ele traz muito do que pelo menos minha lembrança me permite, muito próximo do que era na época, né. Então, acho que foi até nesse ano que a Nike novamente lançou eu não lembro exatamente qual é o nome da Callaway, mas é alguma coisa orange. Então, obviamente, é um tênis que puxa mais esse tom vermelho, alaranjado, mas muito mais pro laranja mesmo. Então, algumas pessoas já garantiram aquele tênis já pensando, tipo, olha, eu não vou conseguir o infrared, então esse aqui é meu prêmio de consolação. Então, a Nike, ela se aproveita, né, dessas variações
tonais, até porque ela mesma muitas vezes acaba errando no que ela mesmo faz, né? Então agora, pelo menos no infrared, ele aparece nessa mistura bem equilibrada entre o vermelho, rosa, laranja, um tom que realmente marcou época, então desde 1990, marca pelo menos aí umas 2 gerações já de pessoas aí, que já estão na casa dos seus 30 e poucos, 40 anos e que estavam ali, ó, no pico da onda ali, né? Na crista da onda na época, quanto a galera que passou a conhecer já nos relançamentos, né? Como eu falei, em 90 eu ainda não tava nem nos planos, né? No 90 eu já era uma criancinha e eu sou essa galera da crista da onda que o Gui falou, estou me transformando numa raposa prateada com o passar do tempo, os fios brancos estão me pegando, mas enfim, isso é história pra contar, né? A outra opção que eu teria era ser apenas uma lembrança e acho que eu prefiro envelhecer do que ter sumido, né? Cara, é um tênis muito foda, assim, não tenho o que falar. Entre meus 5 melhores tênis de todos os tempos, tem o Air Max 90, inevitavelmente. É foda, tipo, o primeiro tênis que eu me liguei que existia um negócio que eu colocava no pé e que era legal, sabe? Minha mãe colocava os negócios no meu pé e o que era, tipo, era só pra eu não dar descalço na rua. E pra proteger de pedras e cacos de vidro, enfim. E aí foi a coisa que me despertou esse negócio de, cara, tipo, aquilo é legal, aquilo eu quero pôr no meu pé. Não vou pôr só pra proteger, eu vou pôr porque, tipo, aquilo é bonito. E eu era uma criança na época, né? E foi o tênis que me despertou, assim, a partir dele eu comecei a prestar atenção em tênis de verdade, e naquela época que não tinha internet, né? Bom sempre lembrar isso. Na época que não tinha internet, que era difícil até propagandas de TV, a gente tinha que ir no shopping, tinha algumas lojas de shopping perto de casa que traziam tênis importados, ia olhar anúncio de revista, e aí, tipo, às vezes clipe de banda, muitas vezes até propaganda em intervalo de jogo, de basquete, vôlei, enfim. Era a forma que a gente tinha de consumir isso aí, e era difícil procurar informação mesmo, e aí nem é todo mundo que gostava. Se hoje em dia esse universo sneakerhead, né, que a gente fala, é muito grande para tudo que a gente vive, mas ainda é muito pequeno perto do planeta, se você chegar na sua família, reunião familiar com um tênis desse, muita gente vai ter a lembrança, seus tios, primos, talvez até avós e tal. Mas a galera talvez não vai ter ideia de que isso aqui chamou um dia Air Max 3, de que realmente nasceu nos anos 90, que era um tênis criado para corrida e que hoje é um tênis casual, que é um relançamento especial. A galera vai bater o olho e vai ter uma ideia. Então, ainda esse universo sneakerhead ainda é pequeno perto do universo do globalzão do mundo, né? E hoje em dia ainda você talvez tenha alguma dificuldade para encontrar informações, até pelas coisas que a gente recebe de comentários e perguntas. Às vezes pergunta que parece óbvia, mas que para algumas pessoas não é óbvia. Então, você imagina como era difícil pro pequeno Gerson naquela época pesquisar e aprender sobre os tênis. Mas, enfim, marcou minha vida. Vou tentar garantir um par desse, já sabendo que a derrota é quase certa, mas não desistirei. Vou tentar sim. Uma coisa que eu notei é que o tooling, né, a parte da sola é diferente. Geralmente, nos últimos lançamentos, dá pra ver que essas travinhas aqui, elas são mais, talvez, arredondadas. A transição dela pra base da sola é diferente. E aqui ele tem um ar mais vintage, ele parece umas travas mais, como eu posso dizer, mais simples, tá ligado? Até, né? Então, elas parecem mais simples mesmo. Então, eu imagino que seja um padrão adotado aqui realmente muito parecido com o que era em 1990. Tem alguns outros detalhes que a Nike tem colocado nesses tênis, né? Ou não propriamente nos tênis, mas em sua embalagem, que, por exemplo, são esses suportes aqui, ó, suportes anatômicos para aquele arco do pé. Então você consegue grudar essas espuminhas na parte aqui da lateral interna do pé, então seria tipo na palmilha, nessa parte daqui, para que você consiga ter um melhor suporte, um melhor apoio, dependendo aí de como é seu pé. Se o pé é mais chato, ele é mais pronado, mais... É porque tem a curva mais alta do pé, né? Então. Ele pé bem cavadão, aí você coloca isso aí pra dar Então, se você quiser, tem isso daqui, que vem num saquinho que realmente parece que tá guardado há 30 anos, e aquele chaveirinho, aquele belo chaveiro que acompanha alguns tênis da família Air Max e também de alguns tênis da Jordan Brand até, né? A galera gosta muito desse chaveiro. Inclusive, esse chaveiro aqui, quando eu postei a foto do infrared uns dias atrás lá no nosso Instagram, que é @sneakersbr, caso você não saiba, uma mulher questionou se era pra usar com isso aqui pendurado ou não. E eu falei, olha, cada um usa como quer. E ela respondeu dizendo que tem alguns tênis que tem a proposta de ter alguma coisa pendurada, como por exemplo os tênis da Off-White, que vem com lacre. E eu comentei que o Virgil Abloh, o cara por trás da Off-White, já postou vídeos e já disse pra galera, ó, corta esse lacre aí, arranca ele do cadarço, arranca ele do tênis, que, né, enfim. Embora ele mesmo às vezes use, cara. Então. Mas ele já deixou ali, ó, que, meu,
arranca se você quiser, se você não achar legal, não precisa usar. Tem gente que acha que porque vem pendurado, porque viu o fulano ou ciclano usando, que ela deve fazer isso, mas ó, faça como você quiser, use da maneira como você achar mais bonito. Você quer usar isso aqui com esse chaveiro lindo, porém ridículo, preso ao tênis? Você pode usar, e se não quiser, também tire, pendure na sua chave, pendure no seu quarto, pendure na sua roupa, Seu piercing. jogue fora, enfim. Depois que você pagar, você faz o que você quiser. Só pense que até o seu cordão umbilical caiu, então toma cuidado com o que você vai usar pendurado. Mas duas coisas que eu gosto muito desse tênis aqui. Primeiro, essa geometria aqui, isso remete muito à época, né? Eu estava usando o meu esses dias aí, eu pisei num tapete bem fofinho e ficou marcado e me animou ver essa forma, porque eu lembrei que eu estava usando um Air Max 90. E a numeração na parte interna do tênis aqui, ó. Isso aqui é um item bem da hora, né? Um detalhezinho. Lá, quando teve o Air Jordan 1, o Band, que ele voltou, lembra? O preto e vermelho, o famoso Brad, que chamaram de Band e tal. Foi uma ideia da Nike também trazer essa inscrição nas internas, como se fosse o tênis de 85. Então eles buscam trazer esses temperinhos de... Isso aqui, ó, acabei de observar. Geralmente atrás da língua a gente vê aquela etiqueta com os tamanhos. Aqui, aparentemente, eles reproduziram a forma como era marcado o tamanho do tênis em 1990 e a etiqueta com o código de barra, o código do tênis e afins, vem costurada na palmilha, tá? Palmilha essa que tem aqui, ó, o mesmo desenho da sola do tênis na sua parte de baixo. Na verdade, é o mesmo desenho do Air Max 1, né? Essa aqui é um padrão diferentinho, mas que foi depois aprimorado por Air Max 90. Enfim, está tudo nos detalhes. O toque desse painel traseiro infrared também é diferente dos Air Max 90. Ele é mais, como eu falei da sola, ele é menos arredondado, parece. Você sente mais. Se você tem um Air Max 90, se você já foi numa loja, já pegou na mão, a hora que você passar aqui, a questão sensorial é diferente. Pra gente que, nossa, nessas horas eu me sinto um completo nerd idiota de tênis. O toque faz muita diferença nessas horas, a gente vê a palmilha, enfim. Eu comecei o vídeo sem querer esse tênis e agora eu quero. É isso, o toque é algo muito importante, não só para o tênis. O toque sempre é importante. E é isso, né? Então, informações de venda dessa maravilha aí? Vai, sorte a voz. Você que quer tentar um desses tênis aqui, é o seguinte. Já apareceram lá no site da Nike, já tá no calendário dos sneakers e cada par vai custar R$ 749,99. Exatamente, R$750. Ah, mas os outros foram lançados a menos. Realmente foram e eu gostaria que fosse menos. Mas, como eu disse, até uns 15 minutos atrás, eu não estava disposto a gastar R$750 nesse tênis caso eu fosse sorteado ou tivesse a oportunidade. Mas talvez eu esteja mudando de ideia. Tirando a versão de 2015, todos os outros Air Max 90 que saem infrared eu vou querer ter. Se eu vou conseguir ter ou não é outra coisa. Mas nunca é demais ter um par de infrared em casa. Aí uma coisa que eu não comentei é que antes de surgir esse tênis aqui na nossa redação e também antes de surgirem fotos desse tênis na interwebs, surgiu a foto de um outro Air Max 90 infrared, novamente com um efeito envelhecido na sua entressola. Se ele vai ser lançado, se não vai, se era alguém que pintou, se era a versão de alguns anos atrás que cagaram de vez, não sabemos. Mas talvez até o final do ano aí a gente tenha alguma surpresa, para uns boa, para outras nem tanto, em relação a essa versão alternativa do infrared. Mas essa aqui, como o Gerson já começou a dizer, R$ 749,99 e vai estar disponível no nike.com.br/SNKRS, um lugar de muito difícil compra de algo. Sucesso. Mas enfim, vale a pena tentar, né? Eu imagino, dependendo de você e de como você lida com a sua frustração. E caso você queira tentar em outros lugares também, fique atento também aos principais pontos de venda autorizados da Nike. Então, algumas das principais lojas do nosso mercado aqui no Brasil também farão a venda desse tênis aqui, certo? Certinho. Aqui embaixo tem um botãozinho para você dar um joinha, para nos ajudar a chegar a mais pessoas, e é dessa forma que você diz pra gente que você gostou do vídeo. Além, óbvio, do nosso campo de comentários, onde você faz comentários. Tem um botão também para você se inscrever e um sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeos novos por aqui. Não esquece que o Sneakers BR também está presente aí no seu navegador como Sneakers BR, através do sneakersbr.co e do wsbr.co, que é a nossa categoria feita ali pelas mulheres do nosso time. É isso aí. Também estamos presentes em Twitter, Facebook e Instagram. Só procurar por SneakersBR nessas redes sociais que você vai nos encontrar. E no mundo dos podcasts, então vai lá no seu agregador, procura por SBR Podcasts. Vai encontrar duas vertentes, dois programas, né? O Calçando Histórias, que a Thaís fala um pouquinho sobre a história de cada um dos modelos. Teve a primeira pré-temporada. Em breve, se tudo der certo e nada der errado, a gente continua fazendo outros modelos clássicos, tendo as suas histórias contadas pelaquela voz e narração maravilhosas que a Thaís é capaz de fazer. E
também tem o Podcast, que é a nossa rodada de conversas quinzenais, onde a gente fala mais coisas que não prestam do que coisa que presta, mas a gente tenta nos divertir enquanto gravamos e provavelmente se você escutar, você vai ter alguns momentos de diversão também. E a Thaís, que participou de um, também já participou do outro. Então, ouça lá, que vira e mexe aparecem uns convidados lá para bater esse papo com a gente sobre assuntos específicos que não dominamos e não temos a pachorra, ou sei lá. Enfim, a gente não quer ser dono da verdade, então quando tem alguém que sabe mais, é melhor que essa pessoa fale. Ficaremos por aqui, voltaremos em breve. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Bebam água, lavem as mãos, usem máscara. E álcool gel. Álcool gel. E é isso aí, gente. Tchau.